A gente retorna aqui comentando que neste momento em que a emergência internacional da Covid-19 chega ao fim, Rio Preto é o terceiro município do estado em número de casos da doença. Pois é, são mais de 163 mil casos. Muitas perdas também, é verdade, a gente sabe disso, mas é também um momento de esperança e participar da vacinação é fundamental para a gente sair desse estado que ainda é de pandemia. Seu Silvio foi uma das vítimas do coronavírus. Ele contraiu a doença logo no início da pandemia, em março de 2020. Foram 15 dias na UTI, ao todo 65 dias de internação e os pulmões extremamente comprometidos. Sequela não tive, de ter alguma coisa da Covid, mas eu fiquei 40 dias sem andar, eu tive que voltar, fazer fisioterapia para voltar a andar. Então, ficar tomando medicamento, tudo ia junto para fazer a fisioterapia. E isso foi 40 dias, 35 dias fazendo isso aí. Com o anúncio do fim da emergência internacional por causa do novo coronavírus, São José do Rio Preto ficou em terceiro lugar no estado de São Paulo em número de casos confirmados de Covid-19, atrás apenas de Campinas e da capital. O levantamento é da Secretaria Estadual da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 163 mil pessoas foram infectadas e mais de 3.200 morreram. Outras 171 mil se curaram. Seu Silvio acredita que fazer parte deste grupo é um milagre. Eu acredito que Deus pôs eu para fazer isso, a minha história. E eu vou tentar fazer. Conseguir, tendo saúde, continuar trabalhando para ter mais saúde ainda. E espero não ter isso mais não, pelo amor de Deus, que é muito difícil. Tomou as vacinas? Todos, tem que tomar a última agora que eu vou tomar, mas as outras tomei tudo. Há 3 anos, o que se via no noticiário, na TV, eram imagens do reflexo da pandemia no Brasil e em todo o mundo. Fechamento do comércio, estudos para entender o comportamento do vírus e desenvolvimento de remédios e vacinas, além de informações para se proteger. Foram anos de tensão, de perdas irreparáveis para essas famílias. Mas a luz que estava no fim do túnel se aproximou. Com a alta taxa de vacinação, os dados epidemiológicos caíram, retirando o alerta de pandemia que foi fixado pela Organização Mundial da Saúde. Isso foi devido à diminuição do número de mortes, diminuição da hospitalização, diminuição de número de casos graves. E também as variantes que estão circulando, elas não são potenciais riscos para a saúde. Isso foi devido à vacinação mundial, graças à vacinação mundial. Não é que o fim da pandemia diz que nós não devemos tirar os cuidados continuam. Nós devemos nos vacinar. A coordenadora da Vigilância em Saúde explica que ainda existe a disseminação da doença no município, porém a taxa de letalidade é pequena, o que reforça a eficácia da vacinação. Hoje a gente considera que a doença está controlada, né, no nosso município, mas mesmo assim nós temos a circulação. Então temos sempre casos positivos, estamos tendo internações da doença e óbitos, mas dentro de um número esperado, como se diz, né? Então a gente tem aí uma redução importante desde que iniciamos a vacinação. Temos uma boa cobertura, pelo menos de D1 e D2, embora tenhamos ainda muito faltosos para as doses de reforço, mas essas primeiras doses já deram um bom suporte para que nós tivemos, né, uma redução importante da mortalidade pela doença. Em São José do Rio Preto, mais de 200 mil pessoas já deveriam ter tomado alguma dose de reforço, mas não procuraram os postos de vacinação. Os faltosos estão entre as principais vítimas da doença atualmente e ficariam ainda mais vulneráveis se surgisse uma nova variante. Nós temos praticamente 200 mil faltosos para algum tipo de dose da vacina, então é um número muito alto, quase metade da nossa população. Essas pessoas elas podem não estar protegidas e se surgindo uma nova variante, que há sim o risco, a OMS mesmo retirando essa emergência, ela sabe que tem esse risco de novas ondas. Quando tivemos a pandemia também do H1N1,
foi retirada a emergência, né, a situação de emergência daquele momento, mas alguns anos seguintes tivemos picos da doença. Ainda há de se esperar novas ondas, porém não com a gravidade que foram as primeiras, principalmente a primeira e segunda onda aí do início da doença. Por isso que a vacina é importante.